Olá, queridos, graça e paz. É um prazer estar de volta aqui no canal Cristo para as Nações. E nesse momento eu gostaria de meditar com você em uma palavra poderosa que vai falar profundamente ao meu coração. Aliás, ele já falou comigo, vai falar com você que está me assistindo, onde quer que você esteja. Gostaria de pedir a sua atenção, de um minutinho da sua atenção, para nós meditarmos nesse texto, nessa palavra do Senhor Jesus. Filipenses 2:5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Meus amados, esse texto da palavra de Deus é um texto onde Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, escreve uma carta aos Filipenses para orientá-los, para admoestá-los, para ensiná-los o caminho, o verdadeiro motivo, o significado de servir ao Senhor. E esse texto, ele é um texto bem importante, bastante importante, pois nos dá aqui um segredo para o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele tem essas atitudes, e que Paulo, ele deseja aos filipenses, olha, irmãos filipenses, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Primeiro sentimento, se nós formos analisar a vida de Jesus, Jesus teve vários sentimentos importantes que precisam ser seguidos, que precisam ser seguidos, serve de exemplos para nossas vidas. O primeiro sentimento que o texto fala, aqui o texto está falando em relação à humildade. Jesus, por ser o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o grandioso Deus, ele deixou de ser, saiu da sua glória, despiu-se da sua glória e se fez de homem. E não quis por usurpação ser igual a Deus, mas se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. Então, o primeiro sentimento de Jesus é o sentimento de humildade. Que nós cristãos, que nós servos do Senhor, possamos ter esse sentimento de humildade. O Evangelho é um Evangelho de humildade. Ele não é um Evangelho poderoso no sentido material. Ele é um Evangelho poderoso através do poder de Deus. Porque o Evangelho do Senhor é poder de Deus para a salvação em Cristo Jesus. Então o Evangelho não é um Evangelho suntuoso. O Evangelho é simples. Jesus era simples. Jesus era um homem comum. Jesus não vivia numa mansão, não tinha carros do ano, apesar de que naquela época não existia carro, mas existia luxo. Jesus não vivia no luxo. Isso não quer dizer que nós temos que viver na pobreza, mas o Evangelho não significa riqueza material. O Evangelho não significa status materialmente falando. Hoje nós vemos, no mundo que nós estamos, nós vemos aí um evangelho luxuoso, um evangelho poderoso. Os líderes são verdadeiros magnatas, materiais, são os verdadeiros magnatas do dinheiro. O evangelho de Jesus Cristo é um evangelho simples. Isso que Paulo escreveu, que haja em vocês, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O primeiro sentimento foi um sentimento de humildade, de simplicidade. Jesus era um homem simples. Eu vou dar um exemplo para você. Quando o Judas foi traiu a Cristo, ele combina lá com os sumos sacerdotes e com os soldados romanos que foram prender Jesus, e ele faz um sinal, diz, olha, aquele que eu saudar com ósculos, saudar com beijo, esse é Jesus. Por que ele dá esse sinal? Porque Jesus era parecido com seus discípulos. Jesus não era
não se vestia do melhor linho, com a melhor roupa, com o melhor sapato, com sapato brilhoso, com terno suntuoso de grife. Jesus era parecido com os seus discípulos. A única diferença de Jesus para os demais, para os sacerdotes, para os fariseus e para os discípulos é que quando Jesus falava, ele falava com autoridade. Saía poder dos seus lábios, saía poder da sua boca. Então o evangelho é um evangelho simples, é um evangelho humilde, mas há poder nas palavras do evangelho, nas palavras de Cristo, nas palavras da humildade, na humildade. Então o evangelho de Cristo, o cristão deve ser como Jesus, simples e humilde. Então Jesus era como os seus discípulos. Jesus não era diferente dos seus discípulos. Jesus não subia em pedestal. Jesus não andava em carro exclusivo. Jesus não tinha riquezas. O que ele tinha era para distribuir para os pobres. Então o evangelho verdadeiro e genuíno é o evangelho que faz bem ao necessitado. É o evangelho que faz bem ao pobre, ao doente, ao caído, ao que está na sarjeta. Esse é o evangelho verdadeiro, não o evangelho poderoso que tem por aí, onde você entra em determinadas denominações, determinados templos. Na verdade você parece que está em algo no templo de Salomão. E na verdade o evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Esse sim é a verdadeira riqueza do evangelho. Então, primeiro sentimento que todo cristão deve ter, sentimento de Cristo, é o sentimento de humildade. O segundo sentimento é um sentimento de misericórdia. Nós precisamos ter misericórdia, porque Jesus disse assim: olha, bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Para nós alcançarmos misericórdia, nós precisamos ter misericórdia. Jesus, quando chegava uma pessoa necessitada, ele se compadecia. Ele se comovia no seu íntimo, porque ele tinha misericórdia. O que é ter misericórdia? A palavra do original significa, misericórdia significa sentir a dor do outro. Então eu só consigo ter misericórdia quando eu me coloco no lugar da outra pessoa, porque eu só vou entender o que aquela pessoa está passando quando eu me colocar no lugar dela. Então, segundo sentimento, é um sentimento de misericórdia. Nós precisamos ter misericórdia uns dos outros, nós precisamos ter misericórdia dos nossos irmãos que estão necessitados. Não é justo, muitas das vezes nós temos um templo poderoso, um templo muito grande, e muitas das vezes o irmão que está ali adorando a Deus passando necessidade. Isso não é evangelho de Cristo. Isso eu não sei, eu não posso dizer o que é, mas evangelho de Cristo não é, porque o evangelho de Cristo se compadece das pessoas. Cristo se compadecia das pessoas necessitadas. Tanto é que ele foi criticado duramente pelos fariseus, porque ele sentava-se com os pecadores, ele sentava com as prostitutas, com os leprosos, com os ladrões, com as pessoas que estavam necessitadas. Ele sentava, comia, conversava e pregava o evangelho do reino. Então o evangelho de Jesus, verdadeiro, é o evangelho que tem misericórdia, que sente misericórdia pelo necessitado. Segundo sentimento, terceiro sentimento, ou melhor dizendo, é um sentimento, é a capacidade de perdoar quem nos faz mal. Esse talvez seja um dos mais duros sentimentos. Esse talvez seja um dos mais duros sentimentos de Cristo para nós termos. Porque você perdoar alguém que você ama é fácil. Agora, alguém que lhe fez mal, alguém que lhe traiu, é muito difícil. Então, sentimento, a capacidade de perdoar o nosso adversário, que é o problema. Mas Jesus tem um exemplo disso para nós. Quando Judas foi saudá-lo com um beijo, ele foi lá
Aí Jesus olha para ele e diz: amigo, a que vieste? Amigo. Jesus chama Judas de amigo. Judas não era amigo de Jesus. Judas era um traidor. Judas era um amigo que traiu a sua confiança. Judas era o tesoureiro, era aquele que tinha bolsa, era um homem de total confiança do mestre, era um homem de total confiança de Jesus. Mas ele pela ganância traiu o mestre. Mas Jesus olha para ele com um olhar de misericórdia e diz: amigo. Jesus, quando disse essa palavra amigo, Jesus não estava sendo hipócrita. Jesus não estava sendo fariseu. Jesus não estava ironizando. Jesus estava dizendo para Judas: Judas, apesar de tu me trair, de tu ser um traíra, eu te perdoo. Eu te amo e posso mudar a tua vida. Foi essa mensagem que Jesus falou para Judas. Então, o sentimento de perdão é um dos sentimentos de Cristo, talvez o mais difícil para nós imitarmos, mas é um sentimento importante para nós sentirmos. E quarto sentimento, para nós encerrarmos a mensagem, é o sentimento de amor, que engloba toda essa questão. O próprio Paulo escreve na sua carta aos Coríntios, diz: olha, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu distribuísse toda minha renda, todo o meu dinheiro para os pobres, ainda que eu fizesse tudo, falasse a língua dos anjos, não tivesse amor, seria como o sino que soa, que tine. Ou seja, não tem sentido eu viver todo esse evangelho, eu viver toda essa questão e não ter amor. Porque Jesus foi um exemplo de amor, já foi falado aqui o que ele fez. Quando ele está lá na cruz, crucificado, morrendo, sendo cuspido, sendo blasfemado, sendo humilhado, entre dois ladrões, ele olha para aquela multidão com seu olhar de amor e diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então Jesus nos deu um exemplo de amor que nós não podemos mensurar, de tão grande, tão imenso, tão poderoso, um amor transformador. E esse amor de Cristo, ele deve estar aqui dentro do meu coração, dentro do seu coração. Eu tendo esses 4 sentimentos, pode dizer que eu estou preparado para a vinda de Jesus, que eu estou preparado para subir a qualquer momento, para morar com o Senhor Jesus. Então, meus queridos, a minha mensagem nesse momento é essa: que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, que Deus possa te abençoar. Se você gostou, compartilhe essa mensagem, deixe o seu like. Se você estiver me assistindo no Instagram, no TikTok, siga aí a nossa página, abençoe esse trabalho, comente, compartilhe, em nome de Jesus. Deus te abençoe, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima, se Deus assim nos permitir.